Ao longo dos anos, eu me deparei com alguns dos sons mais perturbadores que existem. Sons ligados a crimes, criaturas não identificadas e até mesmo tortura psicológica deliberada. Hoje, eu quero que você ouça alguns deles. Sons tão assustadores que você vai ter dificuldade para esquecê-los. Como sempre, deixe seu like, sente-se e aproveite. Agora, antes de continuarmos, acabei de descobrir algo incrível sobre células-tronco. Elas são basicamente a equipe de reparo do seu corpo e Joe Rogan tem falado sobre o potencial delas há anos. Dá só uma olhada nisso. Eu tive uma ruptura completa do manguito rotador e o UFC me indicou um médico em Los Angeles e ele olhou minha ressonância magnética e disse: "Você vai precisar de cirurgia." Eu falei: 100%. Ele disse: "Não sei como você está usando agora. É questão de tempo. Você vai precisar de cirurgia, então talvez seja melhor fazer agora." Então, tomei uma injeção de células-tronco. E isso foi nos primeiros dias das células-tronco nos Estados Unidos, quando você podia fazer mais coisas. Agora você tem que ir para o México e conseguir. Mas aqui está a parte louca. O acesso a muitos tratamentos com células-tronco nos Estados Unidos é extremamente limitado, forçando as pessoas a irem para o exterior e gastarem dezenas de milhares de dólares. E, diferente de você, eu não tenho 50 mil dólares para uma injeção. Mas existe outra maneira de apoiar a atividade natural das células-tronco do seu corpo através do cacau com alto teor de flavonoides. Pesquisas mostraram que os flavonoides do cacau podem aumentar a quantidade de células-tronco circulantes, e o cientista de Harvard, Dr. William Li, já falou sobre isso antes. Então, estudos foram feitos para mostrar que os flavonoides do cacau estimulam as células-tronco a saírem da sua medula óssea como abelhas de uma colmeia para a corrente sanguínea, e elas vão até onde for necessário para reparar. Se for no seu coração, elas vão consertar. Se for no seu fígado, elas vão consertar. Se for na sua pele, elas vão consertar. Agora, a maioria dos chocolates comuns perde muitos desses flavonoides benéficos durante o processamento. É aí que entram os Black Forest Supplements. Eles criaram um cacau em pó com alto teor de flavonoides e apenas 20 calorias. Agora, eu misturo isso no meu café ou shakes de proteína e o sabor fica incrível. Não é cacau comum, é combustível para células-tronco, sem adição de açúcar e com apenas 20 calorias. E agora consegui que a Black Forest trouxesse de volta a promoção de compre um, leve outro grátis, exclusivamente para o meu público pelas próximas 48 horas. Isso inclui a fórmula de cacau mais vendida deles, além de um frasco grátis de NMN em cada pedido. Ou seja, basicamente, compre um e leve 2 de graça, 3 frascos, pelo preço de um. Você precisa usar o link abaixo deste vídeo ou o comentário fixado e essa oferta não vai aparecer normalmente no site deles. A promoção termina 48 horas depois que este vídeo for ao ar, então não espere. Clique no link abaixo, aproveite a oferta e experimente o cacau Black Forest com alto teor de flavonol enquanto a promoção ainda está disponível. E agora, vamos continuar. O mistério do Sierra Camp. Quero começar esta lista com o mistério do Sierra Camp, um caso intrigante de ruídos inexplicáveis que permanece sem solução até hoje. O Sierra Camp é um acampamento de caça estabelecido na década de 1950. Ele está localizado entre o Parque Nacional de Yosemite e o Lago Tahoe. Para chegar a essa área escondida, é necessário fazer uma caminhada de 8 milhas em um terreno desafiador, sem trilha vivente. E como a paisagem muda ao longo do ano, isso dificulta a navegação. O acampamento é exclusivo para alguns poucos caçadores experientes e disciplinados, e álcool e festas são estritamente proibidos no acampamento. Ao longo dos anos, muitos dos caçadores tiveram experiências bizarras e inexplicáveis enquanto estavam no acampamento. A mais notável começou em 1971, quando Ron Moorhead e outros membros de seu grupo de caça começaram a ouvir sons que não eram sons normais da natureza. O grupo já estava bem acostumado com o rugido de ursos ou o canto de pássaros e conseguia distinguir facilmente os sons comuns da floresta. Mas, nessa ocasião, os uivos e gritos eram completamente diferentes, vindos de uma criatura não identificada, possivelmente de várias feras. Alarmados com o que ouviram, os caçadores recuaram para seu abrigo e começaram a gravar os sons assustadores. Eles até imitam os sons que ouviram, só para os mesmos sons ecoarem de volta para eles. Ouça isso. Not? You're trying to talk to this. Quando eles voltaram para casa, eles enviaram suas gravações para o Dr. R. Lynn Kurland, um professor de engenharia elétrica da Universidade de Wyoming. Com base no tom e no som, ele estimou que os homens haviam gravado várias criaturas que, segundo ele, tinham entre 2,20 metros e 2,40 metros de altura. Após uma investigação mais aprofundada, ficou evidente que as frequências deformantes das criaturas diferiam significativamente das dos humanos, já que elas podiam produzir sons muito acima e muito abaixo do alcance humano.
Os estudos também revelaram que a gravação não foi alterada de nenhuma forma. Apesar de os homens estarem aterrorizados com o que ouviram, temendo que seu abrigo fosse destruído por um ataque de monstros gigantes desconhecidos, nada nunca aconteceu, e todos os anos eles voltavam ao acampamento Sierra e continuavam ouvindo esses sons surpreendentes e bizarros. Ao longo dos anos, várias explicações foram apresentadas, desde uma forma de vida inteligente até tudo não passar de uma pegavinha. Ron Moorhead falou abertamente sobre suas experiências. Em uma ocasião, ele descreveu ter ouvido algo parecido com um enorme diapasão acima deles, seguido pelo som de uma porta de carro batendo, apesar de o acampamento deles estar a 8 milhas de caminhada, montanha adentro. Ele também relata um incidente em que os caçadores ouviram uma tremenda comoção do lado de fora do abrigo, como se o acampamento deles estivesse sendo destruído. No entanto, quando eles saíram para dar uma olhada, não encontraram nada. Ron e sua equipe relataram não apenas sons incomuns, mas também avistamentos estranhos. Eles testemunharam fenómenos bizarros e inexplicáveis, incluindo luzes no céu e esferas flutuantes. Os outros caçadores descreveram uma dessas esferas como uma bola azul que se movia de forma constante e controlada pelo ar da noite antes de desaparecer atrás das árvores. Os sons da Sierra são as únicas supostas vocalizações do pé grande que passaram por estudo científico, e embora nenhuma criatura específica tenha sido identificada, os sons foram considerados autênticos. Ouça mais uma vez, eu adoraria saber o que você acha dessa. Viru. Não sei. Bem, eu não sei onde perdemos o rumo de eu não entendo. Telefonema sobre a Área 51. Agora, eu tirei essa dos arquivos porque ainda acho incrivelmente perturbadora. Coast to Coast AM é um programa de rádio popular na América do Norte que está no ar desde 1984. Enquanto o lendário programa noturno cobre tudo sobre o paranormal e o inexplicável, convidando os ouvintes a ligar e compartilhar suas experiências, em 11 de setembro de 1997, o criador e apresentador do programa na época, Art Bell, recebeu uma ligação de um homem que afirmava ter trabalhado na Área 51. Ele falou com uma voz frenética e parecia bastante apavorado ao mencionar seres extradimensionais e conspirações do governo que teriam um efeito horrível no mundo. À medida que o ouvinte ficava mais perturbado, o programa saiu temporariamente do ar devido a uma misteriosa falha de satélite no transmissor que transmitia o programa. Esse incidente levou muitos a acreditar que o governo interveio para impedi-lo de revelar informações demais. Ouça isso. Na linha, você está no ar. Alô? Art, Oi, eu não tenho muito tempo. bom, olha, vamos começar descobrindo se você está usando essa linha corretamente ou não. Área 51. Você era um funcionário ou é agora? Eu, funcionário. Ex-funcionário. Eu fui dispensado por motivo médico há cerca de uma semana e eu meio que tenho andado fugindo pelo país. Cara, eu não sei por onde começar. Eles vão localizar esta posição por triangulação muito rápido. Cão, você não pode gastar muito tempo no telefone, então conte algo rápido pra gente. Ok. Ok, o que chamamos de alienígenas, Art? Eles são seres extradimensionais com os quais um precursor anterior do programa espacial fez contato. Vão fazer com que seus centros populacionais sejam destruídos, para que os poucos que restarem sejam mais facilmente controláveis. Dispensado. Eu comecei a ficar. É bem louco. Se isso for uma farsa, então é uma farsa muito boa. No entanto, esse não é o fim da história. Alguns meses depois, em 28 de abril de 1998, Art Bell recebeu outra ligação, supostamente do mesmo homem, alegando que a primeira ligação era toda uma farsa. Ouça só. Pessoal, eu sou o cara que ligou da Área 51. Essa é a minha declaração e deixo vocês
ou, sei lá, analisarem como quiserem. Você afirma que é o cara da Área 51. Eu sou o cara. Como você explica o fato, cara da Área 51? Ok. Essa parte no meio do seu discurso. O satélite caiu. Eu não faço ideia, e isso me deu um baita susto naquela noite. Eu já liguei várias vezes para a sua linha especial à noite, fazendo diferentes, personagens meio malucos, e era só isso que aquela ligação deveria ser. E se a ligação tivesse sido completada, teria sido coisa do passado. Já passou pela Sim, sua cabeça, você- como Barbara Marx Hubbard suggested tonight, que talvez, se você realmente é o que diz ser, você criou a realidade do restante da situação e derrubou meu satélite. Isso me dá um baita medo, porque significa que o que eu estava dizendo estava de certa forma correto e era meio que uma fabricação. Criando uma realidade. Se esse fosse o caso, eu humildemente peço desculpas para você, porque eu adoro o seu programa e a última coisa que eu iria Me querer ajude seria aqui. tirar o seu programa do ar. Muito estranho. Até hoje, há um debate contínuo sobre essa ligação, mesmo tendo ocorrido há quase 40 anos. Não há dúvida de que a primeira ligação interrompida era genuína. A questão é se foi uma coincidência ou se alguém estava realmente tentando silenciar quem ligou e depois o forçou a ligar de volta meses depois. O que você acha? Mensagem de voz de Henry McCabe. O caso de Henry McCabe e sua última mensagem de voz é um dos incidentes mais inquietantes e misteriosos da história recente de Minnesota. Henry era um imigrante liberiano de 32 anos, que morava em Mounds View, Minnesota. Ele trabalhava como auditor no Departamento de Receita de Minnesota e era descrito por familiares e amigos como um homem trabalhador e dedicado aos seus 2 filhos pequenos. Na noite de 6 de setembro de 2015, ele saiu com amigos para uma boate em Spring Lake Park. Nas primeiras horas de 7 de setembro, um desses amigos supostamente o deixou em um posto de gasolina em Fridley, embora relatos posteriores tenham contestado exatamente onde ele havia sido deixado. O que é certo é que, pouco depois das 2 da manhã, a esposa de McCabe, que morava na Califórnia na época, recebeu uma mensagem de voz do telefone dele que se tornou central para o mistério. A mensagem de voz durou cerca de 2 minutos e continha sons perturbadores e confusos. Era possível ouvir McCabe gritando, gemendo e fazendo barulhos que alguns descreveram como dolorosos ou semelhantes aos de um animal. Em determinado momento, uma voz que se acredita ser de McCabe disse a palavra "pare com isso". A gravação perturbadora terminou em silêncio e foi divulgada ao público. Usa. Henry foi dado como desaparecido após aquela noite e, por semanas, buscas foram realizadas pela polícia, voluntários e membros da comunidade liberiana de Minnesota. A família dele fez apelos públicos por informações e a mensagem de voz assustadora foi divulgada por veículos de mídia e grupos comunitários. Quando o público ouviu a mensagem, houve muita especulação. Muitos ouvintes fizeram sugestões sobre o que poderia estar acontecendo. Alguns acharam que os barulhos sugeriam tortura ou um ataque. Outros acreditavam que ele estava se afogando, sufocando ou passando por algum tipo de emergência médica. No dia 2 de novembro de 2015, quase 2 meses após seu desaparecimento, o corpo de Henry foi encontrado no Lago Rush, em New Brighton, Minnesota, e o médico legista do condado de Ramsey determinou a causa da morte como afogamento, sem sinais de trauma ou indícios de ação criminosa. Apesar dessa conclusão, muitos continuaram confusos, já que a mensagem de voz parecia inconsistente com o afogamento acidental. Não parecia haver sons de água ou de Henry se debatendo como seria esperado se ele estivesse se afogando. Até hoje, permanecem dúvidas sobre o que realmente podia ser ouvido naquela mensagem de voz perturbadora, o que alimentou teorias que vão de assassinato à abdução alienígena. Apesar de as autoridades terem encerrado oficialmente o caso, a gravação arrepiante deixou uma impressão duradoura no público. E também nos detetives da internet, deixando todos com a sensação de que há muito mais nesse caso trágico do que aparenta. Vamos elevar o nível agora, porque ninguém sabe o que causou esses sons.
Tomorrow's Garden é um canal do YouTube dedicado ao ar livre, jardinagem interna e coleta de alimentos na natureza. A maioria dos vídeos do canal, agora inativo, apresenta análises de ferramentas de jardinagem, testes de produtos para cães e coleta de cogumelos. O canal geralmente recebe visualizações baixas a médias. Isso mudou em maio de 2015, quando o criador publicou um vídeo intitulado Som Estranho enquanto procurava cogumelos. Neste vídeo, gravado no norte de Illinois, o apresentador começa procurando cogumelos na floresta. Enquanto ele aponta casualmente as espécies de cogumelos, algo inesperado acontece. Dê uma olhada e ouça. Aqui parece que tem um pouco de água acumulada. Acho que é hora de ir. O vídeo, que já foi visto 3 milhões de vezes, recebeu uma variedade de sugestões nos comentários, variando de alce, pé grande ou uma farsa, e muitos comentaram sobre como o homem ficou calmo depois de ouvir o uivo demoníaco. Ele mostrou ainda mais coragem quando voltou ao mesmo lugar 6 anos depois, em 9 de maio de 2021, mais uma vez em busca de cogumelos. Dá uma olhada. Certo, bem, já se passaram 6 anos desde que estive aqui, e tudo mudou. E eu não consigo encontrar o local exato, mas estou a uns 15 metros dele. E aquele som veio daquela direção. E eu só vou sair por ali. E eu sei que tem um riacho ali atrás, mas vamos ver o que encontramos ali atrás. Tudo bem, estou em uma parte diferente da floresta, mas preciso te mostrar isso. É tão incomum. Beleza. Steve. É um incinerador antigo no meio da floresta. Grandes portas de ferro. Vamos bater nela, ver se ecoa. Neste vídeo, não há cogumelos nem sons demoníacos. Especialistas em criptozoologia acreditam que o som ouvido no vídeo original veio de um pé grande. Eles afirmam que não eram chamados de acasalamento, mas sim um grito de guerra para afastar qualquer intruso em seu território. Eles descartaram ursos, raposas e outras criaturas comuns no norte de Illinois, concluindo que a única explicação plausível é o esquivo pé grande. No entanto, outros acreditam que pode ter sido uma farsa, e que o som foi adicionado ao vídeo usando um efeito sonoro conhecido dos filmes Jurassic Park, mas isso é algo que o responsável pelo upload nega. Adoraríamos saber o que você pensa sobre isso. O grito do Stuka. Agora, este aqui é um pouco diferente, mas poucos sons são tão arrepiantes e evocativos quanto o grito do Stuka. O bombardeiro de mergulho, oficialmente conhecido como Junkers Ju-87, tornou-se um símbolo sonoro do terror da Blitzkrieg durante a Segunda Guerra Mundial, e eu vou explicar por que ele é tão assustador. O grito do Stuka não se originava do seu motor nem do ato de mergulhar. Em vez disso, esse som arrepiante, que lembrava uma sirene de ataque aéreo, foi uma adição deliberada e projetada pelos alemães. Conhecidas como trombeta de Jericó, essas sirenes acionadas por hélice eram montadas na borda de ataque do trem de pouso fixo da aeronave, especificamente para fins de guerra psicológica. Os alemães criaram deliberadamente essa arma sonora para instilar medo tanto nas tropas inimigas quanto nos civis. Seu mecanismo era altamente eficaz. Quando alguém ouvia seu uivo fantasmagórico, geralmente já era tarde demais e a morte era iminente. O impacto psicológico, tanto sobre o pessoal militar quanto sobre os civis, foi profundo. Muitos sobreviventes e soldados relatam a sensação de impotência e o medo paralisante que sentiam ao ouvir exatamente esse som. Ouça.
No entanto, como muitas inovações na guerra, as vantagens iniciais do Stuka começaram a diminuir com o tempo. E armas antiaéreas avançadas e aeronaves inimigas mais rápidas tornaram o Stuka um alvo fácil. Para lidar com as desvantagens de seu mergulho lento e a tática psicológica ineficaz do grito, as trombetas de Jericó eram frequentemente removidas para melhorar a velocidade e a manobrabilidade da aeronave. Nas fases posteriores da guerra, o grito característico do Stuka havia se tornado uma raridade em vez de algo comum. No entanto, o grito do Stuka, embora seja um pequeno detalhe na vasta história da Segunda Guerra Mundial, serve como um exemplo poderoso de como os exércitos utilizam a guerra psicológica. O som assustador durante sua descida ficou permanentemente gravado na memória daqueles que o experimentaram e teria sido um dos últimos sons que muitas de suas vítimas ouviram, simbolizando a eficiência aterrorizante e a implacabilidade das táticas de Blitzkrieg e, por um tempo, tornou-se uma das armas mais poderosas do arsenal alemão. Dogman. Poucas coisas são tão perturbadoras quanto os sons misteriosos da natureza selvagem. O canal do YouTube The Cumberland Outdoors é dedicado às atividades de um caçador no condado de Montgomery, Tennessee. O criador e narrador faz os vídeos para compartilhar sua experiência e conhecimento sobre caça, pesca, acampamento, trilhas e equipamentos para atividades ao ar livre, e a maioria de seus vídeos é exatamente sobre isso. No entanto, em março de 2002, ele postou algo bem diferente, no vídeo intitulado Uivos Estranhos nas Florestas do Tennessee. No início do vídeo, ele explicou que estava relutante em publicá-lo, mas queria saber se seus espectadores já tinham passado pela mesma experiência que ele. Ele continuou dizendo que estava caçando esquilos no fim de semana anterior, quando ouviu um uivo estranho que, em todos os seus anos como amante da vida ao ar livre, nunca tinha ouvido antes. A princípio, ele achou que poderia ser coiotes, mas observou que não parecia o chamado habitual deles. Como alguém que passou a maior parte da vida ao ar livre, ele conhecia todos os sons da floresta, citando aves e criaturas específicas com os quais estava familiarizado. Mas esse som o deixou intrigado. Inicialmente, ele gravou o uivo no celular, embora a qualidade não seja das melhores. Ouça só. Ei, pessoal, acabei de ver outro esquilo lá em cima. Mas estou ouvindo uns uivos bem estranhos bem aqui. Acho que é isso. Valeu, Kyle. Você está aqui na floresta e tudo fica silencioso. Você ouve todo tipo de barulho estranho. Vou te dizer uma coisa. Parece que se moveu. Ouviu isso? Isso. Não. Sei o que diabos é isso. Mas então, quando escureceu, ele ouviu o som novamente e gravou com sua câmera de vídeo. Ele parecia realmente preocupado com o que estava fazendo aquele som estridente e pediu ajuda nos comentários, mas provavelmente não esperava algumas das respostas que recebeu, e algumas pessoas o incentivaram a se proteger adequadamente. Parecia que a maioria dos comentaristas acreditava que era o som do homem-cão, um críptido descrito como um enorme animal canino bípede de olhos azuis, com o torso de um homem e um uivo poderoso que soa como um grito humano, originalmente avistado em Michigan. Ouça novamente. Bem, pessoal, seja lá o que for isso, estava uivando há pouco tempo. Vamos ver se começa de novo. Eu não sei o que é isso. Parece que tem alguns coiotes, mas tem mais alguma coisa. Sequestro da WKCR. Esse próximo mistério é um dos fenómenos de áudio mais assustadores e duradouros da internet, frequentemente chamado de a fita velha. Sua existência se tornou conhecida em 2013, quando um usuário anônimo enviou um arquivo de áudio digitalizado no fórum paranormal do 4chan, afirmando tê-lo gravado do rádio em Nova York por volta de 1994 ou 1995. O usuário afirmou que estava casualmente mudando de estação de rádio enquanto gravava em uma fita cassete virgem quando se deparou com o sinal da WKCR-FM da Universidade de Colômbia, que havia sido interrompido por uma transmissão aterrorizante e sobrenatural. Ouça primeiro e depois eu explico. Ao ouvir o áudio, pode parecer apenas uma coleção aleatória de ruídos, mas uma análise revela alguns detalhes perturbadores.
Só se ouvir com atenção, por baixo dos gritos assustadores e do chiado intenso, uma voz feminina sintetizada ou fortemente distorcida lê, em um tom monótono e frio, uma lista de nomes, anos de nascimento e datas de morte. Entre os nomes mencionados estão Frank Oppenheimer, o irmão mais novo do renomado físico J. Robert Oppenheimer, e Barry Valentino, uma das vítimas do atentado ao voo Pan Am 103 sobre Lockerbie, na Escócia. A mulher que lê os nomes é ocasionalmente interrompida pelo som de um sino. Após alguns minutos, a estação voltou ao ar normalmente, informando que a música começaria com um pequeno atraso, mas sem fornecer uma razão para a interrupção. Desde que o áudio surgiu, detetives da internet têm tentado desesperadamente decifrar seu significado e se o incidente realmente aconteceu. Independentemente da história da interrupção da transmissão ser verdadeira ou não, eu acho o áudio particularmente assustador. Não só por causa dos sons ensurdecedores, mas também porque ler os nomes de pessoas falecidas sem nenhum contexto é bizarro. Ligação provocativa do Golden State Killer. Por mais de 40 anos, um assassino em série se esgueirou silenciosamente pela escuridão, invadindo casas onde as famílias acreditavam estar mais seguras. Ele observava suas vítimas por dias, às vezes semanas, aprendendo suas rotinas, estudando seus bairros e esperando o momento perfeito para atacar. Quando a polícia chegava, ele já havia ido embora, deixando para trás sobreviventes aterrorizados, famílias devastadas e quase nenhuma pista. Ele ficou conhecido por muitos nomes: o saqueador Vassili, o estuprador da área leste e o perseguidor noturno original, mas ninguém percebeu que estavam caçando o mesmo homem. Por fim, ele ficaria conhecido simplesmente como o Golden State Killer. O homem por trás da máscara foi posteriormente revelado como Joseph James DeAngelo Jr. O ex-policial cometeu 3 assassinatos e inúmeras agressões sexuais e invasões domiciliares em toda a Califórnia entre 1974 e 1986, antes de ficar inativo. Seus ataques seguiam um ritual aterrorizante. Ele acordava os ocupantes, ameaçava-os com uma arma e amarrava o marido ou namorado antes de colocar pratos ou outros objetos frágeis nas costas do homem. Se os pratos caíssem no chão, ele avisava, mataria os 2. Ele então costumava ficar dentro da casa por horas, comendo comida da cozinha, bebendo cerveja da geladeira e lembrando às vítimas que só ele decidia se elas sobreviveriam à noite. No entanto, o dano psicológico que ele causou ia muito além dos próprios ataques. Muitas de suas vítimas receberam telefonemas anónimos antes ou depois dos ataques. Em 2 de dezembro de 1977, uma dessas ligações foi feita para uma vítima sobrevivente na região de Sacramento. A ligação aconteceu anos após o ataque e foi gravada na antiga secretária eletrónica da vítima. O FBI divulgou essa gravação publicamente em 2018, numa tentativa de ajudar a identificar o homem que eles suspeitavam ser o Golden State Killer, USA. Alô, eu poderia te matar, senhor, ele está vindo te levar para casa, te matar. Imagine receber uma ligação dessas tarde da noite, especialmente depois de já ter sido atacado antes. Essa foi apenas uma das muitas ligações que ele fez enquanto provocava tanto suas vítimas quanto a polícia. Embora os investigadores tivessem algumas gravações, eles não conseguiram identificar o autor das ligações na época. O identificador de chamadas não existia para telefones residenciais, e rastrear uma ligação exigia que a pessoa permanecesse na linha tempo suficiente para que a companhia telefónica completasse o rastreamento. DeAngelo sabia disso, e normalmente mantinha suas ligações curtas, o que tornava extremamente difícil rastreá-las. Apesar de o crime ter parado em 1986, a polícia nunca desistiu de procurar. E, em 2018, com o desenvolvimento da genealogia genética investigativa, eles conseguiram um avanço na análise de DNA por meio de um site público de genealogia a partir de um parente distante, que por fim os levou até Joseph DeAngelo, de 72 anos. Ele foi preso em 24 de abril de 2018. Diante de evidências forenses esmagadoras, DeAngelo se declarou culpado em 2020 por 13 assassinatos e várias acusações de sequestro. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.
Sua condenação trouxe um desfecho para uma das investigações criminais mais extensas da história americana e demonstrou o poder extraordinário da ciência forense moderna. O som de Forest Grove. Imagine ser acordado por esse som assustador. Foi exatamente isso que aconteceu com os moradores de Forest Grove, Oregon, em fevereiro de 2016. Intermitentemente, por 10 segundos até vários minutos de cada vez, o sono noturno deles era perturbado por um barulho descrito como o som de uma flauta gigante desafinada, freios de carro ou um apito a vapor. À medida que os relatos aumentavam, nem o Departamento de Obras Públicas da cidade de Forest Grove, nem o Corpo de Bombeiros conseguiam explicar o barulho, deixando os moradores intrigados. Cerca de 200 ligações foram feitas para o Departamento de Polícia de Forest Grove, com moradores sugerindo várias teorias que iam desde sapos até alienígenas e o pé grande. No final de fevereiro de 2016, o barulho já não era mais ouvido, com o último pico ocorrendo em 27 de fevereiro. Até hoje, a causa desse som estranho permanece desconhecida. Operação Alma Errante. A maioria dos sons que mostramos até agora tem origens desconhecidas ou histórias de fundo comoventes. No entanto, o próximo não se encaixa em nenhuma dessas categorias. Este foi criado intencionalmente para causar medo e terror nos soldados Vietcongs. A Operação Alma Penada foi uma campanha de propaganda e um esforço de guerra psicológica conduzido pelas forças dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. O objetivo da operação era incentivar deserções e defecções entre os Vietcongs, usando sons que ressoavam profundamente com suas crenças. Sons que eu estou prestes a tocar para você. Na cultura vietnamita, como em muitas outras, existem crenças e rituais que demonstram respeito pelos falecidos. O sepultamento adequado é essencial em sua terra natal, e acredita-se que, ao não realizar esse ritual, a alma do falecido fica vagando pela terra, tornando-se uma alma errante, ou um fantasma que sofre dor e sofrimento. No aniversário de sua morte, essas almas às vezes podem ser contatadas, especialmente perto do local onde faleceram, e os vietnamitas homenageiam esses espíritos durante um feriado específico, onde eles retornam ao local da morte. Os militares dos Estados Unidos aproveitaram essa crença para criar uma série de sons assustadores e vozes alteradas para retratar soldados vietcongues mortos. Para adicionar autenticidade às vozes, eles trouxeram soldados sul-vietnamitas para gravar suas vozes. Uma das fitas, chamada Fita Fantasma número 10, incluía música fúnebre budista junto com sons perturbadores. Além disso, apresenta a voz de uma menina dizendo "Volte para casa, papai", e vozes de homens incentivando os ouvintes a voltarem para casa e se reunirem com seus entes queridos para evitar enfrentar o mesmo destino que os soldados tiveram. Os americanos tocavam essas gravações em alto-falantes de helicópteros próximos às posições do Vietcong. Essa tática era usada durante a noite para impedir que o Vietcong dormisse. Ouça isso, mas já vou avisando, é muito assustador. Sem surpresa, o sucesso das operações com fitas fantasmas foi misto. Quando os soldados Vietcongs reconheciam os sons como gravações, eles atiravam na origem do som, revelando suas posições na selva. Mistério da ligação para o 911 de Ruth Price. Esta próxima é antiga e foi em grande parte esquecida. No entanto, é incrivelmente perturbadora. A ligação perturbadora que estou prestes a tocar para você foi feita em 1980 por uma senhora idosa chamada Ruth Price. Agora, há algum debate sobre se foi uma ligação para o 911 ou para outro serviço, já que aparentemente não havia serviço de 911 em San Diego na época. Mas, independentemente disso, ela ligou para os serviços de emergência. Antes de contar o contexto, ouça a ligação.
Tem um cara dando uma olhada no lugar. Bem, ele está aqui nos fundos, eu tenho um apartamento nos fundos, e ele disse que estava procurando um cara. E ele veio até a minha porta. E disse que estava procurando um apartamento. Então, eu moro sozinha e sou uma senhora idosa. Onde ela os enviou? Não faço ideia. Estou nos fundos. Você pode ouvir o terror na voz daquela pobre mulher e depois que a ligação cai, presume-se que a pessoa que ligou foi atacada, possivelmente morta pelo invasor. A gravação foi amplamente compartilhada na internet e frequentemente aparece em coleções de material mórbido e perturbador. Durante muitos anos, houve um debate sobre se a ligação era genuína ou se era algum tipo de farsa. Alguns teorizam que fazia parte de um exercício de treinamento da Central de Atendimento de Emergência. Como era de se esperar, os usuários do Reddit tentaram descobrir o que realmente aconteceu com a mulher e se ela de facto teve um fim violento. Na verdade, existem centenas de posts e tópicos dedicados a descobrir a verdade, e parece que um usuário do Reddit pode ter encontrado a resposta. Eles acreditam que Ruth Price nasceu como Ruth Mildred Starr, em Pueblo, Colorado, em 7 de dezembro de 1913, filha de Thomas Starr e Joanna Egler. Ruth estudou na Central High School em Pueblo, Colorado, e depois se casou com William Walter Price, com quem teve 2 filhas. A partir de cerca de 1973, Ruth morou na rua 35ª Norte, número 3877, em San Diego. Lembra-se de que Ruth disse na ligação para o 911 que morava na 3877, antes da ligação cair. William supostamente faleceu em 1972, deixando Ruth morando sozinha. E uma matéria recortada do jornal San Diego Evening Tribune, de 3 de novembro de 1980, relatou que Ruth M. Price estava ligando para a polícia para denunciar um invasor na área quando foi agarrada por trás e estrangulada. Ela conseguiu se soltar do agressor depois de largar o telefone, gritar e puxar as mãos do atacante. O agressor fugiu. Price afirmou que não sabia por que foi agredida e nunca tinha visto o suspeito antes. Agora, se isso for verdade, a boa notícia é que Ruth, apesar de ser mais velha, conseguiu se defender do agressor e viveu por mais 14 anos antes de supostamente falecer em maio de 1994. O anúncio do sistema de alto-falantes da Torre Sul. Desde a primeira vez que eu vi esse áudio, nunca consegui esquecê-lo. É um dos áudios mais perturbadores que foram gravados às 9h20 da manhã dos ataques. E ele gira em torno de uma ligação para o 911, feita à polícia de Nova York logo após um avião sequestrado atingir a torre sul do World Trade Center, o segundo prédio a ser atingido. As gravações começam com sons distorcidos de movimento e respiração, acompanhados por um longo e agudo ruído de bip, provavelmente um alarme de incêndio acionado pelos incêndios dentro da torre sul após ela ter sido atingida. O policial que atendeu a ligação inicia a chamada, mas não recebe resposta. Após 10 a 15 segundos do som perturbador do alarme, ela fala novamente. No entanto, suas palavras são interrompidas pela voz de uma mulher ecoando no sistema de som da Torre Sul, fazendo o anúncio de maneira assustadoramente calma. Ouça. E sejam bem-vindos à segunda torre do World Trade Center. Qual é o seu último E? 55 Command Station. Prédio número 2, estamos no saguão, estamos segurando na área de contenção, as pessoas se acalmaram um pouco. Algumas pessoas saíram do prédio, algumas pessoas já foram embora. Se você quiser sair, agora pode usar a área de circulação. Você pode caminhar até a área de circulação deste lado do prédio, o prédio número 1. A situação parece ter se acalmado no saguão do prédio 2. Algumas pessoas saíram do... Estamos aqui monitorando a situação. Os bombeiros concentraram seus esforços no prédio número 1. O saguão. O que se segue é uma mistura confusa de sons, principalmente do locutor do sistema de som e de algumas pessoas fazendo chamadas de emergência para a polícia naquele dia.
Mas o que torna esse áudio ainda mais assustador é o momento em que isso aconteceu. 17 minutos se passaram entre o avião atingir o prédio e a ligação feita para a polícia, durante os quais o locutor pede insistentemente para as pessoas saírem da torre. Esse atraso sugere que algumas pessoas na Torre Sul talvez não tenham percebido o quão grave era a situação em que está. E aqueles nos andares mais baixos provavelmente não tinham como saber a gravidade do caos acima deles, o que pode ter levado essas pessoas a subestimar a gravidade do ataque à sua torre. Assim que o anúncio foi feito, que teria ecoado por todo o prédio, as pessoas nos andares mais altos começaram a descer para sair. No entanto, à medida que desciam, encontraram cenas de destruição inimaginável que os prenderam acima da área de impacto. Pouco mais de meia hora depois, o prédio desavaria, resultando na morte de mais de 600 pessoas somente nesta torre. Mas há outro áudio daquele dia que é ainda mais assustador do que este, e ele vem do Alarm Pass. Muitos dos bombeiros carregavam um dispositivo conhecido como Alarm Pass, sigla em inglês para Sistema Pessoal de Alerta de Segurança. Esses alarmes são projetados para proteger os bombeiros em situações onde a visibilidade é baixa e o perigo é extremo. Se um bombeiro parar de se mover por um determinado período de tempo, geralmente 30 segundos, o dispositivo emite um alarme estridente e agudo para sinalizar que o indivíduo pode estar caído, preso ou em perigo. O som é deliberadamente estridente, cortando o caos, para que os socorristas possam localizar e ajudar seus colegas. Após os ataques, quando as torres haviam desabado e o sul de Manhattan estava soterrado em escombros e fumaça, o som dos alarmes Pass era um dos elementos mais marcantes e assustadores da cena. Sobreviventes e socorristas descreveram ter ouvido dezenas deles disparando simultaneamente debaixo do aço retorcido e do concreto quebrado. Ouça, mas eu aviso, isso é realmente perturbador. Dizem que havia mais de 40 desses alarmes disparando ao mesmo tempo. Até hoje, quando os sobreviventes relembram suas experiências no Marco Zero, o som dos alarmes Pass é lembrado como uma das memórias mais dolorosas e marcantes do 11 de setembro. E por fim, quero falar sobre um dos sons mais angustiantes já publicados online, que foi gravado em 2007 por um youtuber chamado Don Calvi, que afirmou que era uma voz do além-túmulo e demoníaca. O som demoníaco foi capturado no porão de uma propriedade na Filadélfia, onde os proprietários vinham sendo perturbados por ruídos estranhos durante a noite. Ansiosos para descobrir a origem do barulho, eles colocaram equipamentos de gravação em seu porão na esperança de capturar alguma coisa. E conseguiram. Depois de 3 noites sem nada, eles finalmente capturaram esse som horrível. Ouça só. O áudio foi amplificado 20 vezes, mas fora isso, nada mais foi alterado. Investigadores paranormais foram chamados e eles acreditavam que o som foi feito por algo demoníaco vivendo no porão. No entanto, a origem do barulho ainda é desconhecida. Então é isso para este vídeo. Espero que você consiga esquecer alguns desses sons aterrorizantes, porque eu certamente não consigo. Obrigado por assistir, se cuida e até a próxima.